ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 23 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e contarei com as participações do Paulino Neto e Carlos Júnior. Também estão conosco na parte técnica, nós contamos com o apoio do Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos escutando na sua plataforma preferida, pediria que se inscrevesse e assim você será avisado quando o podcast entra no ar. O nosso podcast ele tem 2 episódios por semana, um na segunda-feira e outro na sexta-feira, sempre no horário de 20 horas. O nosso projeto Time Rei pode ser acompanhado no site, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Pessoal, ontem, dia 18, nós realizamos a última rodada do nosso campeonato virtual 2020, categoria aspirante e titular. Nosso campeonato ele começou em janeiro, estava previsto terminar por volta de julho, com 22 rodadas. Mas como é do conhecimento de todo mundo viveu isso, tivemos que dar uma parada devido à pandemia, não é? E aí voltamos em setembro e só realizamos 16 rodadas. Então ontem foi a última, onde a gente finalizou e conforme os eventos do Time Rei, ontem foi mais uma finalização com sucesso. Então ontem foi o 4º campeonato virtual e nós tivemos um 4º campeão diferente. Na parte do campeonato aspirante, o campeão foi mais uma vez um time de Capistrano. Todos esses anos, sempre o aspirante é vencido por um time de Capistrano. Dessa vez voltou a ganhar o Boca Júnior e se tornando desse modo bicampeão. Nós vamos fazer agora uma narrativa de como ficou todas as posições, tanto a classificação como do artilheiro, como do melhor goleiro. Então vamos iniciar essa narrativa falando do campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Então, no campeonato virtual aspirante, nós tivemos esses jogos. Garoto da Vila de Capistrano 2, Atlético Capistrano 1. Agrovila de Aracoiaba 1, Vila Nova de Redenção 0. Lagoa do Velho de Ocara 2, 37 de Ocara 1. Carqueja de Capistrano 1, Cajuás de Itapiúna 1. Veloz de Barreira 1, Arroz de Barreira 1. Palmeira de Capistrano 1, Barcelona de Capistrano 5. São Francisco de Redenção 2, Novo Horizonte de Redenção 5. Che Guevara de Ocara 3, Lagoa Comprida de Ocara 1. Vajota de Aracoiaba 0, Uruá de Barreira 1. Novo Bahia de Redenção 5, São José de Redenção 0. Mocoré de Ocara 4, Furnas de Aracoiaba 0.
Arisco de Aracoiaba 2, Mazagão 2 do Capistrano 1, Penharol de Redenção 0, Juventus de Acarape 3, Tristões de Aracoiaba 10, Garotos da Vila de Aracoiaba 2, Barra de Santo Antônio de Itapiúna 1, Boca Juniors do Capistrano 7, Garrote de Caucaia 0, Atlético Anassé de Caucaia 1, Raposa de Baturité 2, Chapada de Aracoiaba 0, Bairro Central de Aracoiaba 2, União de Redenção 1, Novo Gama de Redenção 3, Boqueirão de Barreira 2, Lagoa Dantas de Redenção 6, Botafogo de Fortaleza 0, Beira Rio de Baturité 0, Mundego de Baturité 1. Com os placares desses jogos, a classificação do Campeonato Virtual Aspirante terminou do seguinte modo: campeão, Boca Juniors do Capistrano, 79 pontos, 16 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 46 gols e sofreu 12. Em segundo, Barcelona do Capistrano, 79 pontos, 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 41 gols pró e 9 contra. Em terceiro, Novo Horizonte de Redenção, com 74 pontos. Em quarto, Vila Nova de Redenção, 71 pontos. Em quinto, Carqueja do Capistrano, 67 pontos. Em sexto, União do Capistrano, 63 pontos. Em sétimo, Penharol de Redenção, 61 pontos. Oitavo, Atlético de Capistrano, 57 pontos. Em nono, Garotos da Vila do Capistrano, 57 pontos. E em décimo, Lagoa do Velho de Ocara, 56 pontos. Então esses foram os times top 10 do Campeonato Virtual Aspirante. Boca Juniors, Barcelona, Novo Horizonte, Vila Nova, Carqueja, União, Penharol, Atlético, Garotos da Vila de Capistrano e o Lagoa do Velho. Completando a classificação, em 11º ficou o Arisco de Aracoiaba, em 12º Atlético Anassé de Caucaia, em 13º Arroz de Barreira, em 14º Mocoré de Ocara, em 15º Chapada de Aracoiaba, em 16º Lagoa Dantas de Redenção, em 17º Raposa de Baturité, 18º Agrovila de Aracoiaba, em 19º Lagoa Comprida de Ocara e em 20º Jaguarão de Aracoiaba. 21º Guarani de Quixadá, 22º Jordão de Baturité, 23º Mundego de Baturité, 24º São José de Redenção, 25º 37 de Ocara, 26º Rio Verde de Capistrano, 27º Putiú de Capistrano, 28º Alta Estrela de Baturité, 29º Garotos da Vila de Aracoiaba, 30ª posição Tristões de Aracoiaba, em seguida Novo Horizonte de Aracoiaba, Uruá de Barreira e o bairro Central de Aracoiaba. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Falando sobre a melhor defesa, onde nós escolhemos o goleiro do Barcelona. O goleiro do Barcelona é o Matheus. Ele foi escolhido o melhor goleiro.
Ele tem uma média de 0,6 gol por partida. Em segundo ficou o goleiro do Boca Juniors do Capistrano. Em terceiro, o goleiro da Carqueja de Capistrano. Em quarto, o goleiro do Vila Nova de Redenção. E em quinto, o goleiro do União de Capistrano. Já na parte de artilharia, o artilheiro do certame foi o Rafael, do Lagoa Dantas de Redenção, marcou 27 gols. Em seguida, nós tivemos com 23 gols o Lelé, do Arisco de Aracoiaba. Com 17, o Carlinhos, da Carqueja de Capistrano. E o Meira, do Vila Nova de Redenção. Com 14, o Lucas, do Jaguarão de Aracoiaba. E com 11, o Adiel, do Atlético de Capistrano. Falando das ligas, na parte do aspirante nós tivemos a liga de Aracoiaba e o de Capistrano. Na liga de Aracoiaba, o campeão foi o Arisco, fez 54 pontos. Em segundo ficou a Chapada, com 49 pontos. Em terceiro, o Agrovila, com 45 pontos. Já falando da liga de Capistrano, o campeão foi o Boca Juniors, com 79 pontos. O Barcelona de Capistrano também fez 79, perdeu nos critérios de saldo de gol. Em terceiro, a Carqueja, com 67 pontos, 67 pontos. Então, pessoal, fazendo um resumo do campeonato virtual aspirante, nós tivemos campeão o Boca Juniors de Capistrano, o vice, o Barcelona de Capistrano. Na artilharia, o Rafael, do Lagoa Dantas de Redenção. O melhor goleiro, Matheus Viana, do Barcelona de Capistrano. E os campeões da Liga de Aracoiaba foi o Arisco. E na Liga de Capistrano, o Boca Juniors. O Boca Juniors vai receber do time rei 2 troféus. O de campeão geral, e o de campeão da Liga de Capistrano. O Barcelona também ganhará 2 troféus, como vice e como melhor goleiro. Então, no campeonato virtual aspirante, mais uma vez prevaleceu o valor que tem os aspirantes do Capistrano. Entre os 10 melhores colocados, nós temos 6 times do Capistrano. Um está em primeiro, o outro em segundo, um em quinto, um em sexto, um em oitavo e em nono. Então, o grande ganhador do campeonato virtual aspirante realmente foi e mostra ser o mais forte no maciço, serem os times de Capistrano. E agora, no dia 25 de outubro, nós estaremos iniciando a Copa Time Rei Natal 2020. Não teremos muitos times. A gente acredita que outros tantos times não vão disputar devido vão prestigiar esses torneios que nós temos no final de ano. Então, o time rei agradece aqueles que vão participar da Copa, né, por estar ainda prestigiando e reconhecendo o nosso trabalho. Campeonato virtual titular. Falando do campeonato virtual titular, onde tivemos os jogos: Garotos da Vila do Capistrano 1, Atlético do Capistrano 1, Agrovila de Aracoiaba 2, Vila Nova de Redenção 1, Lagoa do Velho de Ocara 2, 37 de Ocara 0, Bolas de Cima de Ocara 0, Santo Antônio de Ocara 0,
Carqueja de Capistrano 2, Cajuás de Itapiúna 1. Veloz de Barreira 1, Arroz de Barreira 2. Palmeira do Capistrano 1, Barcelona do Capistrano 3. São Francisco de Redenção 2, Novo Horizonte de Redenção 2. Che Guevara de Ocara 0, Lagoa Comprida de Ocara 1. Vajota de Aracoiaba 2, Uruá de Barreira 0. No Bahia de Redenção 3, São José de Redenção 0. Mocoré de Ocara 2, Furnas de Aracoiaba 0. Arisco de Aracoiaba 0, Mazagão 2 de Capistrano 0. Penharol de Redenção 0, Juvento do Acarape 1. Tristões de Aracoiaba 7, Garoto da Vila de Aracoiaba 0. Barra Santo Antônio de Itapiúna 4, Boca Júnior de Capistrano 2. Garrote de Calcaia 1, Atlética Nassé de Calcaia 2. Raposa de Baturité 3, Chapada de Aracoiaba 2. Bairro Central de Aracoiaba 2, União de Redenção 0. Novo Gama de Redenção 1, Boqueirão de Barreira 3. Cruz de Barreira 1, Cachoeira do Maranguape 0. Encosta de Aracoiaba 2, Arraial de Aracoiaba 1. Lagoa Danta de Redenção 3, Botafogo de Fortaleza 2. Beira Rio de Baturité 2, Mundego de Baturité 1. Com o resultado desses jogos, a classificação final do campeonato virtual titular foi a seguinte. Em primeiro, Bola de Cima de Ocara, 75 pontos. Em 16 jogos, teve 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Fez 34 gols e sofreu 13. Em segundo, ficou o Atlético Capistranense, 70 pontos, 16 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez 34 gols, sofreu 15. Em terceiro, ficou o Novo Horizonte de Redenção, com 64 pontos. Em quarto, Carquejo Capistrano, 63 pontos. Em quinto, Lagoa do Velho de Ocara, 62 pontos. Em sexto, Mocoré de Ocara, 62 pontos. Em sétimo, Raposa de Baturité, 61 pontos. Em oitavo, São José de Redenção, também com 61 pontos. Em nono, Agrovila de Aracoiaba, também com 61 pontos. E em décimo, Chapada da Aracoiaba, com 61 pontos. Em 11º, Arroz de Barreira, 60 pontos. 12º, Atlética Nassé, Calcaia, 60 pontos. Em 13º, Jordão de Baturité, 59. 14º, Cruz de Barreira, 58. 15º, União de Capistrano, 56. 16º, Uruá de Barreira, 55. 17º, Arisco de Aracoiaba, 54. 18º, Vila Nova de Redenção, 54. 19º, Penharol de Redenção, também com 54 pontos. E em 20º, Novo Gama Croatá de Redenção, 51. Continuando com a classificação, em seguida tivemos Putiu do Capistrano, 51. Boca Juniors do Capistrano, 45. Guarani do Quixadá, 43. Lagoa Danta de Redenção, 43. Tristões de Aracoiaba, 42. Lagoa Comprida de Ocara, 41. Rio Verde do Capistrano, 38. Jaguarão da Aracoiaba, 38. Encosta Aracoiaba, 33. Alta Estrela Baturité, 32. Mundego de Baturité, 29. Nacional de Aratuba, 27. Garoto da Vila de Aracoiaba, 25. Novo Horizonte de Aracoiaba, 8. E por não cumprir o que rege o regulamento, que é 25% do jogo fora, os últimos colocados foram o Bairro Central de Aracoiaba, que obteve 40 pontos, e o 37 de Ocara com 33 pontos.
Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Na parte da escolha de melhor goleiro, o nosso melhor goleiro foi o Henrique, do União do Capistrano, que teve uma média de 0,8 gols por partida. Em segundo ficou o goleiro do Bola de Cima de Ocara, em terceiro do Lagoa do Velho de Ocara e em quarto o goleiro do Agrovila de Aracoiaba. Quando se fala na parte de artilharia, parabenizar aqui ao nosso artilheiro. Com 24 gols, foi o Jonas da Carqueja de Capistrano. Com 17 nós tivemos o Doquinha do Penharol de Redenção. Também com 17 o dos Tristões de Aracoiaba e o Valdeir, que é do São José de Redenção. 14 gols Marquinho Raposa de Baturité e o Rafael do Arroz de Barreira. 13 gols o Nilton Lagoa do Velho de Ocara e com 12 o Rogério da Chapada e o Van do Novo Horizonte de Redenção. Na escolha do melhor time do mês, nós tivemos aqui uma surpresa. Não que ele não merecesse, porque depois da pandemia ele voltou muito bem, mas pela colocação geral que ele está no campeonato, não se saiu muito bem. Mas nesses últimos jogos, principalmente no mês de outubro, o melhor time foi merecidamente o Putiu do Capistrano. Foi com 3 vitórias. Em segundo nós tivemos o Atlético Capistranense, em terceiro o Carqueja de Capistrano, em quarto o Agrovila da Aracoiaba e o quinto o São José de Redenção. Falando da Liga de Aracoiaba, titular, terminou em primeiro lugar e considerado campeão o time do Agrovila. Fez 61 pontos. E em segundo o Chapada, também com 61 pontos. Só que o Agrovila teve 9 vitórias contra 8 da Chapada. Então parabéns ao pessoal da Agrovila. E em terceiro ficou o Arisco. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, todo ano a gente sempre tem um time que se destaca. E aí nós resolvemos fazer o ranking, que é para a gente ver no somatório de cada ano qual o time que mais se destaca, qual o time que consegue mais se destacar no time rei. Por exemplo, em 2017, nós tivemos o time que mais se destacou foi o Jordão. Em seguida, nós tivemos o Guarani de Capistrano e em terceiro foi o Lagoinha de Aracoiaba. Já em 2018, o time que se destacou foi o Lagoa do Velho de Ocara, seguido pelo Jordão de Baturité e em terceiro o Boca Júnior de Capistrano. Já em 2019, o melhor time foi o Juventude de Capistrano, seguido pelo Jordão de Baturité, e em terceiro ficou o time de Cruz de Barreira. E agora, terminando o campeonato virtual, ainda teremos a Copa Time Rei Natal, que vai somar pontos. Mas nesse momento está com mais pontuação em 2020 o Bolas de Cima de Ocara, o Novo Horizonte de Redenção e o Atlético Capistranense. Esse ranking ele é formado conforme a classificação que o time tem no campeonato virtual, aspirante titular, nas Copas, né? E a gente vai fazendo um somatório. E aí, no geral, nós estamos na seguinte condição. Em primeiro lugar, nós temos o Jordão de Baturité, já somou 414 pontos. Em segundo, nós temos o Guarani de Capistrano. Ele tem 327 pontos. Em terceiro, temos o Novo Horizonte de Redenção, com 303 pontos. Em quarto, Lagoa do Velho de Ocara. Em quinto, Juventude de Capistrano.
Em sexto, Boca Juniors de Capistrano. Em sétimo, Mocoré de Ocara. Em oitavo, Carqueja de Capistrano. Em nono, Chapada de Aracoiaba. E em décimo, o Barcelona de Capistrano. Essa pontuação, ela segue esses valores. O campeonato virtual titular, o campeão ganha 100 pontos, o vice 70, o terceiro 60, o quarto 55, o quinto 50, o sexto 45, o sétimo 40, o oitavo 35, o nono 30 e o décimo 25. No campeonato virtual aspirante, a pontuação é a metade. O campeão leva 50, o vice 35, o terceiro 30, aí em seguida 28, 25, 23, 20, 18, 15 e 13. Nas Copa e Taça, o campeão leva 70 pontos, o vice 60, o terceiro 55, o quarto 50 e o quinto 45. Então, todo ano, quem ganha o campeonato virtual, ele sempre leva, ele se torna melhor porque ele já leva 100 pontos, né? Aí, no geral, no top 10, os times top 10 do time rei, nesses 3 anos e meio que a gente realiza eventos, nós temos o Jordão de Baturité, o Guarani do Capistrano, o Novo Horizonte de Redenção, Lagoa do Velho de Ocara, o Juventude de Capistrano, Boca Juniors de Capistrano, Mocoré de Ocara, Carqueja de Capistrano, Chapada de Aracoiaba e o Barcelona de Capistrano. E aí, pessoal, acabamos aqui o campeonato. Queria dar meus parabéns ao Boca Juniors, campeão aspirante, Boca Juniors de Capistrano e o Bolas de Cima de Ocara, campeão do titular. Foi uma campanha longa, dura, paralisada pelo Covid, mas souberam superar as dificuldades e no final ganhar esse título. Espero que vocês entendam a importância desse título, que um campeonato longo, valorizem. Eu sei que vão valorizar, são times grandes, todos os times que ganharam o time rei até agora são times grandes. Parabéns também ao Barcelona de Capistrano pelo vice no time rei aspirante, e parabéns ao Atlético de Capistrano, também vice no time rei titular. Queria também deixar registrado aqui meus parabéns aos artilheiros: o Rafael da Lagoa Dança de Redenção, artilheiro do aspirante; o Jonas Lima da Carqueja, o artilheiro do time rei titular; e aos goleiros menos vazados, que foi o Matheus Viana do Barcelona no aspirante e o Henrique do União do Capistrano. Parabéns a eles, fizeram uma excelente campanha. Os nossos artilheiros aí que faz o gol, a alegria da torcida, e os goleiros é quem garantem o resultado, né? Então, parabéns a todos e parabéns aos times deles. Então, parabéns a quem proporciona o artilheiro a fazer o gol e a defesa que ajuda o goleiro a não tomar. Parabéns também aos campeões das ligas Aracoiaba, o Arisco na categoria aspirante, o Agrovila na categoria titular. Parabéns ao Boca Juniors, que foi campeão também do aspirante da Liga Capistrano. Então, parabéns a todos os times que receberam alguma premiação, que teve um jogador premiado. Parabéns a todo mundo que fez a organização do time rei. Parabéns a todos os times que participaram do time rei, que não existe um campeonato sem os concorrentes, que fazem um grande campeonato, que respeitam o oponente. Parabéns a todos. Ao todo 9 times ou tiveram a premiação ou um jogador seu foi premiado. Parabéns a todos eles. E o time rei continua sem ter um bicampeão. Isso é legal, porque todos os times estão sendo campeão. E parabéns ao Cara pelo título. Cidade grande, cidade gigante do futebol. Parabéns ao Bolas de Cima pelo título. Então, pessoal, no dia 24 agora de dezembro, sábado, 14 horas, eu convido a todos a se fazer presente na Câmara Municipal de Aracoiaba, onde nós faremos o evento da entrega das premiações. Alerto a todos que
devido ainda ao decreto governamental, é preciso que todos estejam com máscara, né? E então, finalizando o programa, queria mais uma vez parabenizar os nossos campeões, o Boca Júnior pelo aspirante e o Bola de Cima no titular, os vices, o Barcelona de Capistrano e o Atlético Capistranense de Capistrano. Parabéns aos artilheiros, o Rafael do Lagoa Dantas e ao Jonas Limas, do time de Carqueja de Capistrano. Aos goleiros, Matheus Viana do Barcelona de Capistrano e ao Henrique, que é o goleiro do União de Capistrano. E parabéns aos campeões de liga. No aspirante, o Arisco de Aracoiaba, no titular, o Agrovila de Aracoiaba, e o Boca Júnior, que foi o campeão da liga aspirante Capistrano. Nos veremos no dia 24, quando da entrega das premiações. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Estaremos de volta no episódio número 24, que será na próxima segunda-feira, às 20 horas. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.